Vamos chegando, boa noite pessoal. Salve Maria. Vamos chegando, 8 horas. E como de costume, vamos esperar aí 2 minutinhos para o pessoal ir chegando. Se você quiser convidar, chamar alguém para participar, ainda dá tempo. Hoje a aula vai ser assim muito boa, com a graça de Deus. O conteúdo tá muito legal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? O áudio tá ok? Se alguém puder me dar um ok aí. Aqui em Marília tá muito calor, tá muito quente. Tô até suando um pouquinho aqui. Sim, está bom, obrigado. Vamos chegando. Salve Maria. Mais 1 minutinho, 2 minutinhos a gente começa, tá bom? Se vocês quiserem ir mandando aí de onde vocês são, pra gente saber. 60 pessoas ao vivo já. Maria Rita, oi Maria, seja bem-vinda. Paz e bem. Minas Gerais. Minas Gerais também. Feira de Santana, Bahia, né? Belém do Pará, Paraíba. O pessoal do Nordeste tá sempre em peso aí. Vamos ver se hoje tá aí. Consegui voltar para o Santo Terço com a ajuda da sua aula hoje. Graças a Deus, que é para isso que nós estamos aqui. Ipatinga, Minas Gerais hoje está ganhando. Petrolina, Ceará, Pará, São Paulo, Minas. Legal, pessoal. Vamos chegando aí. E ó, por favor, fica até o final hoje, porque a segunda parte da aula, ela é, assim, tá demais. A segunda parte da aula tá muito boa. A gente vai falar da criação, a ordem da criação de Deus e a desordem do demônio. Vai ser assim, vai ser muito bom. Fica até o final. Vai valer a pena. Vai ser rapidinho. 20, 25 minutos. A gente vai chegar no final dessa aula. Vai ser muito bom. Então, como de costume, e como sempre em tudo em nossa vida, vamos começar rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glorioso São José, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Ana perguntou quanto tempo dura a aula. Vai ser mais ou menos 25 minutos hoje. Vai ser um pouquinho mais curta. Tá? Geralmente a gente faz até 40, 50 minutos. Mas hoje vai ser um pouquinho mais curta e mais sintetizada. Pessoal, então vamos lá. Meu nome é Thiago Murcia, se você não me conhece. Tenho 22 anos e somos da Missão Jovens da Cruz, aqui de Marília, interior de São Paulo. Tá bom? Estamos aqui hoje no Morro do Céu, né? O Morro do Céu é um projeto nosso também da missão. Então a gente está fazendo as aulas aqui hoje, tá bom? Semana passada foi aqui e hoje também. Nós tivemos uma primeira aula ao vivo que foi sobre a importância da oração, a necessidade da oração mesmo em meio à agitação e a importância da oração para nós chegarmos ao céu.
Aí na aula da semana passada a gente falou sobre o desânimo e a preguiça. Como o desânimo, ele tem o poder, né? Ele ataca todas as nossas virtudes. A virtude é a inclinação, é a vontade, é a força para o bem. E quando estamos desanimados, nós perdemos essa força para o bem e caímos em maus hábitos, né? E caindo nos maus hábitos, nós perdemos a nossa alma. E também hoje, então, nós vamos falar sobre os frutos do excesso e da bagunça. E a gente vai ver como que o excesso pode nos tirar de Deus. E pior, né? Pior não, consequentemente, ou mesma coisa, nos tirar de Deus e nos tirar do céu. Como o excesso pode nos tirar do céu. E como que a bagunça, que aparentemente ela é ingênua, aparentemente a bagunça não tem problema nenhum, você vai ver onde a bagunça vai chegar. Pedir um abraço aqui pro pessoal, pro grupo de jovens amigos pela fé de Feira de Santana. Um abraço, pessoal. Então vamos lá. Nós vamos usar aqui esta página toda aqui das Sagradas Escrituras, que é Mateus capítulo 6, o final, e o capítulo 7. A aula de hoje chama-se Os Frutos do Excesso. Então vamos entender o que é um fruto, ou por que o fruto é importante. Mateus 7, 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nosso Senhor Jesus Cristo diz que a árvore que não produzir bons frutos, ela será cortada e jogada no fogo. Se nós fazemos essa analogia para a nossa vida, né, para a salvação da nossa alma, então se nós não damos bons frutos, nós seremos cortados e jogados ao fogo eterno, ao fogo do inferno. Então tudo que nós fazemos, isso é uma lei bíblica, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós semeamos, nós iremos colher. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. E essa aula de hoje, os frutos do excesso, nós vamos entender quais são esses frutos, que não são frutos bons. E se nós vivemos nesses frutos, consequentemente, nós fugimos de Deus. Tá bom? Então vamos lá, é muito simples. O excesso no comer, né, quando a gente come em excesso, é chamada gula, né, um pecado capital. O excesso no jogar é o chamado vício, ou o excesso em usar o celular, usar as tecnologias, é um chamado vício. O excesso no falar é destemperança. O excesso no dormir é preguiça. O excesso no reclamar, né, é também uma falta de temperança. Alguém pediu para eu falar mais alto. Tá baixo mesmo o som? Alguém pode confirmar também? Às vezes é o celular da pessoa. Alguém aí? O áudio tá bom? Então tá bom. Existe um excesso de dependência afetiva, né? Então a pessoa ela se torna doente. Ela se torna doente em ser dependente de alguém, né? Então não quer dividir, entre aspas, a amizade da pessoa. Enfim, não fica feliz com a felicidade do outro. E essa é até uma doença diagnosticada mesmo. Essa dependência, que eu não me recordo o nome. Mas então a pessoa acaba até por dedicar tudo que ela faz é para agradar os outros. Ela ignora a sua felicidade, as suas necessidades. Ela ignora a sua identidade. Essa pessoa deixa de ser quem ela é por causa de um excesso de dependência. E esse excesso de dependência pode gerar, por fim, a violência até.
né? A pessoa se tornar violenta, não conseguir se conter ou até abusiva, né? Então se torna um relacionamento abusivo. Isso é um excesso. E o estresse, por exemplo. O estresse é um excesso de carga, de peso. Só que nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, né, em Mateus 7,13, que é um pouquinho em cima daquilo que a gente leu. Entrai pela porta estreita. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, com V maiúsculo, a vida eterna. E poucos são os que encontram. Olha só, gente, isso é muito sério. Se a porta é estreita, ela vai passar aquilo que é necessário, né, nessa porta. E se eu tenho um monte de excessos e de bagagem, vai acontecer, olha só, o próprio Jesus diz isso no final. Poucos são os que encontram a porta estreita. Poucos são os que se salvam, poucos são os que vão para o céu. E os excessos nos impedem de entrar pela porta estreita. Os excessos que eu disse aqui, a gula, o vício, são pecados, né? A destemperança, ela não é em si um pecado, ela é mais uma falta de virtude. Ela é uma desordem, né? Mas que vai levar ao pecado, que vai levar ao incômodo dos outros. Essa dependência afetiva, né, de não querer a felicidade do outro, de se tornar dependente, de chegar até a violência, de não saber respeitar o espaço, o jeito do outro ser, isso também se torna um pecado. Né? Então, com esses excessos, nós deixamos de entrar pela porta estreita. E todos esses excessos aqui, eles geram peso sobre nós. Né? O excesso em querer se desculpar, em querer justificar tudo, né? Em querer justificar tudo que faz, tudo que erra. É um orgulho, uma falta de humildade. Só que nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, o excesso de peso, dado, por exemplo, pelo estresse, ele não é algo que vem de Deus. Porque o fardo de Deus é leve e o jugo de Deus é suave. Então, todo o resto que não é leve e que é pesado, não vem de Deus. Mesmo grandes obras, grandes empreendimentos que exigem muito de nós, exigem muita responsabilidade, tem de se tornar leve e tranquilo. Se se torna um fardo, é bom a gente tentar rever, fazer uma revisão de vida, uma revisão daquela situação. Será que é mesmo para eu estar ali? Se está tão pesado, se é um fardo tão grande, o que será que está acontecendo? E uma página antes aqui, eu falei que ia ser nessas duas páginas, né? Em Mateus 6,24, o nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. E quando nós estamos cheios de excessos, nós estamos servindo ao Senhor da ansiedade. Nós estamos servindo ao Senhor do excesso. Né? Nós estamos servindo ao Senhor, como eu disse já, da reclamação. O Senhor de dormir demais. O Senhor de falar, de comer demais. Isso vai se tornando o Senhor da minha vida. Ao ponto que chega assim: se eu não consigo me controlar em comer uma comida, essa comida se torna o meu Senhor. Eu não tenho mais força, eu não consigo mais lutar contra isso. Eu sou dependente da comida. Olha só como isso é sério. Quando eu não tenho controle sobre a minha alimentação, né, sobre o quanto eu consigo comer, significa que eu me tornei escravo disso. A bebida alcoólica, por exemplo. Eu só tomo uma cervejinha todo dia. Então fica um mês sem tomar cervejinha? Não, eu não consigo. Então pera lá. Você tem autodomínio? Você controla a cerveja ou a cerveja te controla? Né? E aí a gente vai conseguindo balancear a nossa vida, podar esses excessos. Bom, então, se eu estou comendo demais todos os dias, tá na hora de eu começar a podar esses excessos. E como? Com jejum, com penitência. Nossa, me deu uma vontade de comer alguma coisa, eu vou pedir agora, eu vou lá e vou comprar agora.
Isso é um descontrole, né? Isso é um excesso que faz com que nós sejamos senhor, perdão, com que as nossas vontades sejam o senhor de nós. Que nós somos servos das nossas vontades. E aí não vai dar certo. Aí não vai dar certo. Quem tem que ser o senhor da nossa vida? Quem tem que ser o centro da nossa vida? Nós temos que ser guiados pela vontade de Deus e não pelas nossas. E se eu não consigo controlar a minha própria boca para comer, será que eu vou conseguir me abandonar na vontade de Deus? Será que eu vou conseguir deixar o Senhor ser o Senhor da minha vida? Olha como isso é grave. Se eu falo demais, a minha boca se torna o condutor da minha vida. E não. O Senhor é o condutor da minha boca. E não a minha boca condutor da minha vida. E aí a gente vai direcionando. A gente direciona as coisas para Deus. A gente vai direcionando as nossas forças, as nossas vontades para Deus. E vamos sendo conduzidos por Ele. A luz está tendo uma mudança muito grande, né? Ela está meio amarelada e ela fica azul. Mas tranquilo, faz parte. Perguntaram aqui se eu sou seminarista. Não, não sou seminarista. Eu sou... Eu sou vocacionado ao matrimônio e tenho uma namorada, a Fernanda. Inclusive ela mandou um oi aqui. E alguém perguntou como fazer a revisão de vida. Eu explico no final, beleza? E aí, pra gente fechar essa parte e chegar na segunda parte, que vai ser muito bom, foca aqui, presta atenção que vai ser muito bom. Em Mateus 6,19, um pouquinho para cima, Jesus diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu. E é aí que eu quero entrar na bagunça. Porque a bagunça, ela é um excesso. É um excesso de coisas onde não deveriam estar, se torna uma bagunça. E a bagunça, sendo o excesso, é você juntar coisas nessa terra desnecessárias. Se o excesso, olha só onde a gente vai chegar, pega o fio da meada. Se nós ajuntamos ou juntamos coisas desnecessárias demais, nós estamos juntando tesouros nessa terra. Nós temos que nos desapegar dos excessos e das bagunças. Não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão vem e rouba. Ajuntai tesouros no céu. E aí que eu quero entrar na bagunça e na desordem. A aula de hoje é os frutos do excesso e da bagunça. Agora vamos entrar na bagunça, presta bem atenção. O Catecismo da Igreja Católica, ele diz assim: a criação de Deus, ela é ordenada. Ou seja, ela tem uma ordem. O Catecismo diz que a criação tem uma ordem, ela é ordenada. E o livro da sabedoria, na sequência do catecismo, diz assim: tu dispuseste tudo com medida, número e peso. Para pensar no nosso corpo humano. Olha só como Deus, ele fez tudo na medida, no peso, no tamanho certo. Olha só, Deus é perfeito e nos criou perfeitos. O olho está encaixado bem onde o olho está. É na medida certa. Já parou para pensar, se o meu olho tivesse aqui assim, eu ia enxergar pela orelha. Seria uma aberração. Seria algo desordenado. Aquilo que é de Deus é ordenado. Todos nós nascemos aqui com os olhos, nessa altura, no meio do rosto. Às vezes um pouquinho caído, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Às vezes cego de um olho. Mas o olho está aqui. A não ser que eu perdi o olho, tive que operar por alguma situação específica, mas em termos normais o olho nasce aqui, está aqui. É uma ordem perfeita. A criação, ela tem ordem. E o demônio é desordenado. São João Bosco falava e tratava muito isso. Onde tem bagunça, tem demônio.
Olha só, isso é pesado. Onde tem bagunça, tem demônio. Olha aí pro lugar que você tá. Eu tô olhando aqui, tô vendo umas bagunças já. Tô aqui fazendo uma live de bagunça, mas tô vendo umas bagunças espalhadas que não deu tempo de arrumar. E o demônio, ele usa dessa forma uma bagunça organizada. Já viu isso? Sabe quando você vai e arruma o seu quarto, tudo? Aí você fala, nossa, onde está tal coisa? Quando estava bagunçado, eu sabia onde estava. Agora que está arrumado, eu não sei onde está. É uma bagunça organizada. Na verdade, isso é uma mentira. Né? Nós temos que nos acostumar com a ordem ordenada. E o demônio, agindo dessa forma, ele quer trazer o caos. Ele quer trazer a desordem. O caos e a desordem para o coração humano. Olha só, o demônio ele age na desordem do nosso dia a dia, na falta de ordem nos nossos cronogramas de oração, na nossa virtude, na perseverança. Ele vai desordenando tudo. São João Bosco, Bia, que falou. Ele vai desordenando os nossos estudos. A gente não sabe para onde tá indo, o que tá lendo. É como aquele filme, né, que diz qual direção é a certa. Fala, depende para onde você quer ir. Então, se eu estou desordenado, bagunçado, eu não sei nem para onde eu quero ir. E aí, agindo nessa desordem do nosso quarto, da nossa vida de oração, dos nossos estudos, da nossa família, bagunçando isso, o demônio quer bagunçar o nosso coração. Ele quer trazer caos, desordem, gritaria, barulho para dentro das nossas vidas. E principalmente da nossa vida com Deus. Isso é um crime. Isso é muito grave. Isso é muito sério. O caos que o demônio finge, uma bagunça organizada, entre aspas, é algo que o demônio vai trazer para a nossa vida e a nossa vida se torna uma bagunça organizada que de organizada não tem nada. Porque diz nosso Senhor, né? Diz o catecismo da igreja, a criação é ordenada. E diz Deus, né? Quando Deus cria, Deus viu que era bom. E se é bom, tem ordem. Eu fiquei doido o dia que eu descobri a virtude da ordem. Vamos lá, tem mais 5 minutos ainda. O dia que eu descobri que existe uma virtude chamada ordem, eu fiquei doido. Eu não sabia. Porque se eu pego aqui um livro qualquer, existe aqui uma palavra, né? Esse exemplo é clássico. A palavra exclusivamente. Se eu inverter as letras, colocar fora de ordem, eu não vou conseguir ler exclusivamente, eu vou ler outra coisa, não vai ter sentido isso. Então, uma palavra com letras fora de ordem, ela perde o sentido. E uma vida de oração sem ordem perde o sentido. E uma vida, no sentido geral, bagunçada, perde o sentido. Você vai olhar para a vida e não vai saber ler a vida. Eu vou olhar para a minha história e não vou saber ler a minha história. Eu vou olhar para os meus dons, para o meu ministério, para o meu carisma. Eu vou olhar para o meu apostolado. Se estiver em desordem, eu não vou conseguir ler isso. E fora de ordem vai perder o sentido. Por isso que muitas vidas perdem o sentido. Porque não tem ordem, não sabe de onde veio. Não conhece a sua história, não reza com a sua história. Consequentemente, não sabe para onde está indo. Consequentemente, não sabe onde quer chegar. E uma vida em desordem perde o sentido. Aonde você quer chegar? Aonde você está indo? De onde você veio? Se eu não sei ordenar isso dentro da minha mente, se eu não me reconciliei, se eu não perdoei a mim mesmo, se eu não me reconciliei com a minha história, consequentemente a minha vida vai perder o sentido, porque eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou, e o demônio faz essa bagunça na nossa vida para nos tirar a direção. E aí enche a nossa vida de excessos, enche o nosso coração de excesso. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o Eclesiástico.
E aí, só para finalizar, São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, o cura de Ars, o padre de Ars, na França, ele chega em Ars, que era uma cidade bagunçada. Todo mundo trabalhava de domingo de forma desordenada, não precisava trabalhar, mas todo mundo trabalhava no domingo. A paróquia virou uma casa de festas. Era cheio de festa, de baile, de perdição, de pessoas sem catequese, de pessoas sem piedade, sem fé. E ele chega na casa paroquial. Ele vê o tanto de sofás, de colchão, de coisas na cozinha. Ele pega, ele desova, ele doa tudo. Ele fica com 3 camas e depois ele doa 2. Ele dorme no chão. Ele dorme no sótão, cheio de poeira, com a cabeça na madeira. Ele tira os excessos. E só o testemunho dele doar tudo que ele tinha ali, só o testemunho de doar, já mudou um monte de vidas. Já tinha ricos que não davam um tostão, que estavam doando, fazendo caridade, só por vê-lo tirar os excessos. E quando eu tirar os excessos da minha vida, eu vou ver o quanto que as coisas vão fluir naturalmente. Tire o peso, tire os excessos da sua vida. Reconheça os excessos, reconheça aquilo que é desnecessário, aquilo que é pequeno, aquilo que não vai mudar nada. As pequenas mágoas, os pequenos ressentimentos. Tire a preguiça, tire a gula, tire esses excessos e a nossa vida vai encaixar, a nossa vida vai ter sentido, vai voltar a caminhar. Mas é preciso tirar aquilo que é desnecessário. É necessário. É necessário. Amém? Então, essa live vai ficar aqui 24 horas, essa aula. E depois eu vou colocar já no YouTube, tá bom? Essa aula aqui também, para você poder assistir. E uma pessoa perguntou como fazer a revisão de vida, né? Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se é a mesma. Como fazer revisão de vida? É simples. Anota tudo. Pega um papel e uma caneta, anota. Pastorais que você faz parte, amizades, coisas que você faz no seu dia a dia, quantas séries você assiste por dia, quantos episódios, quantas vezes você fica no celular, quanto tempo você gasta no celular, quanto tempo você fica deitado na cama, quanto tempo você acorda e fica ali quantos minutos deitado. Aí você vai anotando tudo isso, faz um exame do seu dia, pega o seu dia e vai anotando. Nossa, quantas vezes eu podia estar lendo, mas eu estava vendo stories do Instagram. É muito simples. Você viu muitos stories há 15 dias atrás. Me conta 5 deles que você se lembra agora de prontidão. Muito difícil. Né? A gente não se lembra porque é desnecessário. É carga, é lixo na caçamba. É excesso. Então corta. Escolhe um número tanto. Ó, eu vou ver stories só de 4 perfis. Essas 4 pessoas eu vou ver story, o resto eu não vou ver mais. Aí a gente vai revisando a nossa vida. A gente vai aplicando o tempo que a gente gastava em coisas fúteis, a gente vai aplicando em coisas boas. E a gente vai revisando a nossa vida, as nossas decisões, as nossas conversas, a gente vai revisando. É uma revisão, é pegar aquilo que a gente faz e meditar. Isso está me levando para o céu? Isso está me fazendo mais santo? Se não, eu corto. E a gente vai revisando. Vai doer um pouquinho, não vai ser tão gostoso e tão fácil assim. É um processo, mas faz parte. A Socorro falou que vai rezar por mim e por nós. Obrigado, Socorro. Todos aí, tem 45 ao vivo agora. 47. Rezem por nós, por favor, que a gente precisa. E teve uma pergunta da Leila. O desânimo é um dos sintomas da bagunça espiritual? Podemos dizer que sim, né? Porque se estou bagunçado, às vezes meu quarto tá tão bagunçado que eu entro nele e já me dá até desânimo de ver. Eu não sei nem por onde eu começo a arrumar. E às vezes é a vida que está assim. A vida tem tanto excesso e tanta bagunça que eu não sei nem por onde eu começo a arrumar. Isso pode desanimar, com certeza. Com certeza. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Obrigado aos que acompanharam até aqui.
Lembrando, nós vamos lançar o curso com update, né? Nós vamos atualizar o nosso curso online. A gente tem um curso sobre vida humana, emocional e espiritual. Tá R$ 69,90. A gente não sabe até quando vai estar esse preço. Tá baratinho. São aí quase 30 aulas. Só que tá com 30% de desconto. Eu acho que fica R$ 48,00. Você pode parcelar em várias vezes. Jovensdacruz.com.br. Tem um banner lá, você pode comprar. Mas não tá as aulas novas ainda. Só que quando atualizar você vai receber lá. Tá bom? Jovensdacruz.com.br tem o nosso curso online. A gente aprofunda tudo isso que a gente fala nessas aulas, lá a gente vai aprofundar. E quem já comprou o curso vai receber a atualização. A Amanda perguntou se vai ter outras lives. Vamos ter lives semanais até... A gente começou na primeira semana de setembro, se eu não me engano. Ou na última de agosto, né? Dia 28 a gente começou, quarta-feira. Aí teve dia 4, hoje dia 11. Dia 18 tem live, tem aula ao vivo. E dia 25 também. E aí nós vamos começar uma esqueci o nome. Uma sequência de lives. Provavelmente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Provavelmente vão ser 7 lives seguidas pro lançamento do nosso novo curso. Tá bom? E aí, então, vamos ter muitas lives por aí. Alguma dica para evitar o excesso espiritual, que chamam de gula espiritual? Nossa, muito bom. Só que a gente está estourado já. Nossa, daria uma aula inteira só disso. A gula espiritual é muito séria e pouca gente, né, conhece. Eu mesmo não conhecia também até pouco tempo. Mas é querer conhecer, saber tudo, né? Querer dar pitaco em tudo, querer rezar, fazer tudo. E no final acaba não fazendo nada. Então filtre. Pegue o essencial, o necessário, uma coisinha de cada vez. Por exemplo, se você prega, pode ter gula espiritual na pregação. Você quer pregar muito, falar tudo de muita coisa. Não dá certo. Então pegue e seja fiel no pouquinho. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até dia 18, quarta-feira que vem, 8 horas da noite, aqui, para nossa próxima aula. Ou quem sabe, no meio desses dias a gente aparece aqui para fazer uma aula extra ao vivo. Tá bom? Fiquem ligados. Salve Maria. Deus abençoe, reze por nós e assiste de novo essa aula aqui. Até lá.